Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já mete o dedo no like aí, que vai estar ajudando muita gente. Pessoal, hoje estamos aqui com o canal da Auriverde. O link do canal deles vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Então pessoal, segue eles lá, todos os créditos a eles. Agora sim pessoal, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Agora, numa sessão do Supremo, parece que tá bravo o homem. Deixa eu ouvir, por gentileza, Edson. Nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais e o Estado de Direito. No seu compromisso com a independência do Poder Judiciário e os princípios constitucionais brasileiros. Eu vi na mídia que, na quarta-feira, o eminente ministro Flávio Dino, numa cerimônia no Maranhão, rememorou Hamilton, um dos federalistas, junto com Jay e Madison, e disse da dificuldade que os juristas norte-americanos devem estar. Eu complemento aqui citando Abraham Lincoln, também advogado, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, responsável pela manutenção da União dos Estados Unidos e pela proclamação da emancipação, que afirmava: os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. A independência judicial é um desses princípios que não só pode, não só deve, mas também será inflexível e defendido por esse Supremo Tribunal Federal. A independência judicial, ela não é um direito do magistrado. A independência judicial, ela constitui um direito fundamental dos cidadãos, que têm o direito a uma tutela judicial efetiva, ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue, em lugar nenhum do mundo, não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça sua função de guardião da Constituição e das leis. Isso é um princípio inflexível. É um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do poder judiciário em defesa da Constituição brasileira. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou e jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, inimigos da democracia e inimigos do Estado de Direito. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro, com patente obstrução à justiça e clara, flagrante finalidade de coagir essa Suprema Corte no julgamento da ação penal 2668, para criar, e esta grande finalidade, para criar verdadeira impunidade penal e impedir a análise pelo Poder Judiciário, repito, por meio do devido processo legal, de uma imputação criminal feita pela Procuradoria-Geral da República. A possibilidade que garante a Constituição de análise da responsabilidade ou não, responsabilidade penal ou não de cada um dos réus, como já feito em 638 ações penais julgadas. E essa ação penal pretende ter um súbito arquivamento. Repito, como já o fizemos em 638 ações penais, julgadas sempre colegiadamente, 370 ações penais julgadas pelo plenário, 268 ações penais julgadas pela primeira turma,
onde ainda estão em andamento 204 ações penais, além, como já disse, dos 551 acordos de não persecução penal celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e os réus que reconheceram sua responsabilidade penal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o eminente ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. O devido processo legal no Supremo Tribunal Federal é sempre realizado pelo colegiado. E trago um dado aqui que talvez nenhum outro conjunto de ações penais no mundo tenha esse número, ministra Carmen. Durante as investigações e as ações penais relacionadas à tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, investigações e ações penais, foram interpostos contra decisões minhas monocráticas, 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos e os colegiados mantiveram as decisões proferidas. Foram julgados desses 707 recursos, 413 no plenário e 294 pela primeira turma, a demonstrar que o devido processo legal nas ações penais nesse Supremo Tribunal Federal é o resultado do colegiado, é o resultado da vontade do colegiado, seja do plenário, quando sua competência for, seja das turmas, quando a competência lá estiver estabelecida. 707 recursos interpostos. Esta Corte vem e continuará realizando sua missão constitucional, em especial, nesse segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Os 4 núcleos tiveram encerradas as suas instruções, ouvidas suas testemunhas, um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles onde não houver prova de responsabilidade, condenando aqueles onde houver prova, mas julgando, exercendo a nossa função jurisdicional e não nos acovardando em virtude de ameaças, seja daqui ou de qualquer outro lugar. O Supremo Tribunal Federal continuará a exercer seu papel de guardião da Constituição, continuará exercendo o seu papel nas ações penais para que dê uma resposta final a toda a sociedade brasileira sobre quem realmente foi ou quais foram os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário.
com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Bom, aí a fala do ministro Alexandre de Moraes em sessão agora, no Supremo Tribunal Federal. Coronel, Borgo aqui ao meu lado, percebemos nitidamente a intenção de dividir responsabilidades. Anterior ao início, né, ao ponto que começamos a transmitir, Coronel, teve uma fala do ministro Alexandre de Moraes, 2 pontos importantes. Primeiro, que ele devolve as redes sociais de Rodrigo Constantino. Ele devolveu todas as redes sociais de Rodrigo Constantino. Uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. E antes do início do ponto onde começamos a transmitir, ele faz uma fala que é importante a gente destacar, Borgo, tentando atribuir àqueles que estão apoiando ou divulgando as sanções que ele sofreu ao longo dos últimos dias como uma milícia digital, não é, Borgo? Inclusive, bom dia, Coronel Gerson. Inclusive, eu estava acompanhando aqui antes de entrar ao vivo, conosco aqui na Hora Verde, o ministro Alexandre de Moraes tratando como milicianos, como criminosos e organização criminosa, todos que estão envolvidos direto ou indiretamente ou apoiando a lei Magnitsky. Agora, é uma declaração muito forte, por quê? Porque quem aplica a lei Magnitsky é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, coloca na carta dele que envia a respeito da tarifa, no primeiro parágrafo, ele cita caça às bruxas. Nós não podemos deixar de lado que a fala, né, é o discurso de uma autoridade sancionada, né, numa lista em que envolve PCC, em que envolve os piores terroristas do mundo. Né? O Alexandre de Moraes hoje ele figura ao lado de grandes autoridades, de pessoas que desrespeitaram os direitos humanos no mundo. Tá? Agora, quando ele coloca as pessoas envolvidas na questão Magnitsky como milicianos, como organização criminosa, Pitoli, indiretamente, ou eu entendo até que é diretamente, ele só não falou o nome, ele inclui o presidente dos Estados Unidos como membro de organização criminosa. É gravíssimo. Coronel, é muito sério. Muito sério. Coronel, uma fala, inclusive, terminando... Me perdoa, mas como que você pode taxar, por exemplo, Eduardo Bolsonaro como miliciano e membro de organização criminosa? Por quê? Por coação no curso do processo. Tá, qual seria a coação? Seria a aplicação da lei Magnitsky? Certo. Quem aplicou a lei Magnitsky? É uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos. Não tem como dissociar. A fala do ministro Alexandre de Moraes, ele coloca o presidente dos Estados Unidos numa organização criminosa. Como ele faz essa denúncia ao vivo, por obrigação, sob pena de prevaricar, ele é obrigado a investigar o presidente dos Estados Unidos. Ele não incluiu o Elon Musk no inquérito aqui no Brasil, era um cidadão americano. Então, a fala do ministro Alexandre de Moraes, nós sabíamos que ele iria dobrar a aposta, mas eu nunca vi nada parecido, porque ele não cita o nome, mas ele coloca o presidente dos Estados Unidos como sendo membro de organização criminosa, como miliciano. Eu não sei onde vai parar isso. Coronel, quero ouvir. Bom, vamos lá. Pitoli, eu queria resgatar uma linha de raciocínio que você apresentou muito boa, quando você diz que ele pulveriza a responsabilidade e compartilha a responsabilidade. Eu quero dizer aqui para a nossa audiência que, pela primeira vez, eu posso dizer que eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele está corretíssimo, ele está caindo, atirando, mas chamando os seus parceiros, os seus companheiros, os seus pares, a responsabilidade. Veja que quando ele estava e foi ali, de certa maneira, confrontado pelo Chiquini na oitiva ao tenente-coronel Cid, veja que ele, em um momento, ele disse, manifestantes não, são golpistas condenados. Por que ele fez essa afirmação com tanta raiva? Porque ele faz questão de dizer, como ele repetiu agora, que todas essas ilegalidades, injustiças que foram cometidas, elas foram respaldadas pelos seus pares. Ele não é responsável sozinho e ele está correto. Por isso que foi muito importante, Pitoli, na entrevista que você fez com o Eduardo Bolsonaro hoje cedo, ele dizer que o próprio Pacheco
teve os seus vistos cancelados, indicando que ele, como presidente do Senado, poderia ter evitado a escalada dessa crise institucional e não o fez. E, aliás, os últimos discursos que ele fez ali me lembraram muito do próprio Alckmin, no Lula, Lula, mais ou menos aquilo que eu vi o Pacheco agora indo para o palanque, começando a falar e chamando de golpistas. Então você veja que essa narrativa foi criada, mas foi respaldada pelo Supremo, e o Eduardo Bolsonaro, ele fala uma coisa importante. É lógico, a gente sabe quem é Alcolumbre. A gente sabe quem são os dois antigos presidentes da Câmara dos Deputados, tanto o Lira quanto o Mota atual, que têm a possibilidade de conduzir uma reação, um freio ao Supremo Tribunal Federal, e não fazem porque eles estão sequestrados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque todos eles têm no seu passado e têm questões que os deixam ali vulneráveis. A gente sabe disso, mas o Eduardo Bolsonaro foi muito claro em dizer o seguinte: o atual presidente do Senado e o atual presidente da Câmara não foram alcançados por essas medidas porque existe uma saída institucional política para isso que nós estamos vivendo. O Alexandre de Moraes está correto. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, tudo que eu fiz de ilegal e que eu chamo de constitucional foi respaldado pelos meus pares. É claro que ele, de uma maneira desonesta, ele diz: houve centenas de pedidos de revisão, e que ele monocraticamente negou e que seus pares não tiveram coragem ou foram cúmplices com essas ilegalidades. E eu queria ressaltar, Pitoli, não podemos esquecer que quando ele fala dos pares, é muito importante entender que o mundo está olhando, e se nós brasileiros não nos indignamos com isso, a responsabilidade é nossa, não é do Trump. Ele não vai ao Brasil tomar as providências. E o Eduardo deixou as portas, que são, especificamente, o Congresso Nacional retomar a sua autonomia e tramitar a questão da lei da anistia. E não só isso, nós temos várias providências que poderiam ser tomadas, muito simples. O recebimento de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que o afastaria. Esse pedido dificilmente seria votado com impeachment, com essa Constituição do Senado. Muita gente diz isso. Não tem problema. Você acolhe com a metade mais um dos presentes, ele é afastado durante o trâmite, uma comissão especial é constituída, e você já dá a possibilidade de, quem sabe, a CPI dos abusos de autoridade ali, que foi enviada pelo Marcel Van Hatten na Câmara, trabalhar, e a gente cria as condições, que isso que o Eduardo falou, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, quem sabe, ir aos Estados Unidos e dizer: olha, vamos levantar essas sanções, nós estamos providenciando uma retomada do Estado de Direito. Agora, ele está certo, não vai ser no Supremo Tribunal Federal que eles agora, Flávio Dino, que não poderia estar julgando porque ele era o ministro da Justiça no dia 8 de janeiro. Ele indicou o interventor, que era o seu braço direito. Ele estava assistindo os manifestantes da porta do seu gabinete com a vice-governadora, e as imagens que poderiam esclarecer para a gente. Quem estava com o Flávio Dino naquele dia? Quantas pessoas entraram, saíram? Quantas pessoas conversaram com ele? Quantas vezes o G. Dias conversou com ele sobre o que estava acontecendo, a evolução dos acontecimentos? Tudo isso nós não sabemos, porque as imagens sumiram, e ele agora está julgando o caso. O Alexandre de Moraes, que também está julgando o caso e está dizendo que está fazendo na primeira turma, ele de Paris assinou laudas de documentos, inclusive a ordem de prisão daquele dia da perfídia do dia 9 foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes na madrugada da noite, porque o comandante do Exército disse: não tem como prender ninguém sem uma ordem judicial. Que história é essa do Flávio Dino dizer que tem que prender todo mundo com seu interventor? Não. E o ministro Alexandre de Moraes, ele de Paris, ele retirou, afastou o governador do Distrito Federal. Esse mesmo governador agora que está comprando um banco em que a esposa dele trabalha numa articulação que todos nós sabemos que é uma articulação no mínimo suspeita. A gente sabe das esposas do ministro Gilmar Mendes, da esposa do Zanin, nós sabemos da esposa do próprio Barroso, todos eles com escritórios de advocacia. Tudo isso é imoral. A gente sabe como é que ele agora vem dizer que ele foi respaldado pelos seus pares, quando o advogado do Lula foi quem respaldou, quando o ex-ministro do Lula, que estava no 8 de janeiro, foi quem respaldou. Como é que pode ser isso? Essa suspeição, ela é tão óbvia
que o mundo inteiro está vendo. Todo mundo falando assim, espera aí, o advogado pessoal do próprio presidente Lula é ministro da Suprema Corte? E passou pelo Senado? Pois é, passou. E o ex-ministro que se diz comunista, que era ministro da Justiça, faz o rock, troca com Lewandowski, que assume o Ministério da Justiça, essa promiscuidade, isso é aceito pela sociedade brasileira? E é isso que ele avoca dizendo que é o Estado de Direito? Então, Pittoli, Fala, meu povo, vamos ler uma notícia aqui no Conexão Política. Notícia bombástica. Conexão Política sem unanimidade. Carmen Fux Mendonça Nunes e Toffoli não comparece a encontro de ministros do STF com Lula e Gonete no Alvorada. Que é isso, hein, pessoal? 5 ministros não compareceram ainda. Após a oficialização das medidas impostas pelos Estados Unidos, tentativa de demonstrar unidade institucional fracassada e sugere decisão na corte. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal não compareceram ao jantar promovido no Palácio da Alvorada na noite de quinta-feira, dia 31, frustrando a tentativa de demonstrar unidade institucional em defesa de Alexandre de Moraes após as sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. São eles André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. O encontro foi articulado com um gesto simbólico com o presidente Lula como anfitrião e buscava reunir os 11 integrantes do STF em uma imagem institucional de força semelhante ao movimento feito após os atos de 8 de janeiro de 2023. O Palácio do Planalto inclusive havia preparado uma foto oficial com todos os ministros. O presidente da República sob o lema da nova campanha publicitária do governo soberano nacional. A imagem, no entanto, sequer foi registrada. Compareceram apenas 6 ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino, Germar Mendes e Luiz Roberto Barroso. A ausência dos demais opôs a decisão interna da corte. Pessoal, cê tá doido. A presença de Edson Fachin ocorreu por cálculo institucional próximo ao presidente do STF. Ele avaliou que uma eventual ausência poderia gerar ruídos, já que seu vice será o próximo Alexandre de Moraes. Antes do jantar, Moraes buscou o apoio dos colegas por meio de uma carta conjunta em uma defesa após ter o nome incluído na lista Lei Magnitsky Global. A proposta feita na quarta-feira, dia 30, foi rejeitada pela maioria dos ministros, segundo a apuração do Poder 360, mais a metade da corte considerou inapropriado, subscreveu o documento coletivo nominal contra a decisão soberana dos Estados Unidos, sobretudo diante da gravidade das acusações envolvidas, entre elas a violação de direitos humanos e o uso político do judiciário. Diante da resistência, a única manifestação pública veio em tom neutro e institucional. Uma nota assinada apenas pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sem menções diretas ao governo americano. Pessoal, ninguém quer botar a cara mais, hein? Ninguém quer ficar mais ditando aí com a cara em público, né? Não é só os Estados Unidos que também tá vendo. Outros países aí, além dos Estados Unidos, tem mais. Agora eles sabem que o mundo está de olho no Supremo Tribunal aí, né, pessoal? Se não vem mais sanções de outros países aí contra Alexandre. E o próximo, certeza que vai ser o Barroso. O Barroso não tem pra onde correr. Pessoal, mete o dedo nesse like para chegar para mais pessoas. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Quem puder tá sendo membro do canal aí vai estar ajudando muito. Muito obrigado a todos e até a próxima.